Olá, meu nome é Kaique, estudante de engenharia, amante de física e ciência de modo geral e astronauta de ideias no meu tempo livre. Hoje a gente vai entender o que é física quântica e por que essa palavra é tão deturbada hoje em dia na cultura popular. Então, vamos lá. Recado importante. Vou omitir alguns termos técnicos e alguns detalhes, porque senão ficaria maçante o vídeo e não é a intenção, é só para matar a curiosidade e a ideia aqui. E segundo, os termos energia e física quântica não são sinônimos de magia, certo? Então vamos lá, o que é física quântica? Física quântica é o estudo de fenômenos que acontecem a nível atômico ou subatômico de modo geral. E a palavra quântica ela vem do latim quanto, que quer dizer literalmente quantidade. É um termo que a gente usa para definir uma unidade de medida para algumas coisas, como por exemplo a energia de um elétron em um átomo em repouso. E a gente fala que isso é um quantum. É um exemplo, ele é um termo que a gente usa em outras situações também. E é por isso que a gente chama de física quântica. Mas eu gosto de entender também a palavra quântica. Eu sou eu, Kaique, é a forma que eu gosto de entender. Quântica como quantidade no sentido de o que eu preciso analisar para obter respostas. Como assim? É muito difícil a gente pegar, por exemplo, um elétron, que é uma partícula subatômica, isolar ele aqui na nossa mão e estudar ele. Começar a fazer experiências com eles e ver como ele reage. É muito difícil isso acontecer, porque o elétron é uma partícula subatômica ridiculamente pequena e a gente não consegue nem enxergar ele mesmo com os microscópios mais potentes do mundo. Então, para analisar coisas como um elétron, nós precisamos de um montão deles. Então a gente acumula uma quantidade grande deles em determinados sistemas e daí começa a estudar como é que ele interage com a situação. Então a gente precisa de uma quantidade muito grande de informação para chegar a algumas conclusões. Como por exemplo, o elétron no átomo, a gente não sabe nunca onde ele está. O máximo que a gente consegue é fazer uma aproximação estatística de onde ele pode ser encontrado dependendo do seu nível de energia. Ou seja, é uma estatística só, uma probabilidade. Não reflete a realidade daquele átomo. E é por isso que eu acho um termo muito adequado, o quântica. Então, física quântica é só esse estudo em específico, certo? E energia, como eu mencionei antes, é a capacidade de realizar trabalho. Como, por exemplo, a energia cinética, que é a capacidade de um corpo em movimento realizar trabalho. Energia potencial gravitacional é o poder de algo elevado a uma certa altura, como por exemplo a água nas usinas hidrelétricas, quanto ele consegue, com trabalho, essa água consegue realizar. Isso que é a energia. Então, energia e física quântica não são sinônimos de magia. E por que eu estou falando isso? Porque de vez em quando eu estou olhando no YouTube e tal e me deparo com a seguinte frase: cura através da energia quântica. Cura quântica. Isso não faz sentido nenhum. O termo energia quântica sequer você vai conseguir encontrar ele em estudos de cientistas de verdade, porque energia quântica é um termo não significa nada pra gente. Porque, como eu falei, energia é a capacidade de realizar trabalho. E a palavra quântica no física quântica se refere à quantidade, ou mesmo a quanto que é uma unidade de medida pra gente. Nos dois casos, a gente não consegue falar de energia quântica porque não existe algo que a gente possa tabelar e classificar como isso. O máximo que a gente vai ter é, por exemplo, a ligação entre as partículas subatômicas de um átomo. Essa ligação tem uma energia e daí quando ela é desfeita ou feita, que é a fusão e a fissão nuclear, nós temos uma liberação de energia. Beleza, ok, aí é energia. Mas não é energia quântica, é energia, ou até mesmo dá para chamar de energia nuclear, mas o termo energia quântica ele é um pouco forçado. E por que eu falei da cultura popular? Hoje em dia algumas obras de ficção científica, elas buscam trazer um pouquinho de realidade, ou até mesmo bastante realidade, extrapolando teorias que existem, mas que não foram comprovadas. Seja um super traje, tecnologia lá do Homem de Ferro, ou enfim, coisas desse gênero. Só que o ponto aí é que ele tem a liberdade poética de fazer isso, porque é um filme, ele não prejudica ninguém, ele é para entretenimento. Então ele vai usar essa liberdade poética com conceitos verdadeiros, mas claro, extremamente extrapolados, para entreter você. Só que a gente vem uma pessoa mal intencionada e fala, bom, esse termo caiu nas graças da cultura popular e ninguém sabe muito bem o que é. Então, são duas coisas interessantes para mim, charlatão, poder utilizar para poder ganhar dinheiro. Daí você vai ver coisas como
cura através da energia quântica e cura através de, não sei, de energia apenas, ou cura através da física quântica, enfim, algumas baboseiras nesse sentido. E que não faz sentido, porque vamos imaginar que uma pessoa, né, um ser humano, ela seja capaz de manipular energia a níveis quânticos, ou melhor dizendo, energia nuclear, né, que é o correto, e essa pessoa manipula essa energia sem precisar de nenhum equipamento. Primeiro que esse cara ia ser um alienígena, né, que eu não conheço nenhum ser humano capaz de fazer isso conscientemente, né, enfim. E segundo, eu honestamente não gostaria de ser curado por uma pessoa que faz isso, porque os tipos de radiação emitido quando a gente está falando de grandes energias, como uma bomba nuclear ou manipulação nuclear, é a radiação de raios gama, e ela não é muito saudável não, e nem o raio-x. Então eu não gostaria que uma pessoa dessa me curasse. Isso, né, assumindo que fosse verdade o que ele está falando, mas isso é impossível que uma pessoa faça isso. Então, se você vê alguém falando sobre isso, entenda que é charlatanismo. E a gente tem essa deturbação do termo porque caiu na cultura popular. Então vocês vão ver não só a física quântica, mas muitos outros termos científicos sendo utilizados em filmes e obras de ficção para entreter e em seguida adotados por pessoas mal intencionadas para enganar vocês. Então fiquem espertos. Quando você vê o termo física quântica, agora que você sabe o que é, e energia quântica, essas coisas, fica ligado e vê se o que a pessoa está falando faz sentido para você, porque às vezes ele está falando um monte de coisa que ele nem faz ideia do que ele está falando só para enganar você. Valeu? Se você perdeu alguma coisa, se você descobriu hoje o que a física quântica matou a curiosidade de algum tempo, ou se você acha que tem alguém que vai se aproveitar disso, compartilha com essa pessoa, manda para ela no Facebook, WhatsApp e deixa o seu like para fortalecer. E é importante, se você quiser acrescentar alguma coisa, fazer alguma correção ou pedir um vídeo ou sugerir um vídeo, fique à vontade para fazer isso aí nos comentários. O conhecimento científico é assim, a gente tem que debater, divulgar o máximo possível e esclarecer coisas que não ficaram claras. Se eu falei alguma coisa que não for clara para você, ou se eu falei algo que você sabe que não está totalmente correto, fique à vontade para complementar nos comentários, porque ninguém é dono da razão. Eu não sou, imagino que você também não seja, mas se juntar o meu pouquinho de conhecimento com o seu pouquinho de conhecimento com o do outro, a gente cria um conhecimento bastante sólido para melhorar o mundo. Tá certo? Valeu, falou, até mais.